pode dar a garantia aos eleitores de que, se votarem em si para deputado, a seguir não se vai candidatar, por exemplo, ao Parlamento Europeu? Bem, a garantia que eu posso dar é que, até agora, os mandatos que eu tenho tido, desempenhei-os até ao fim. Aliás, inclusive é quando isso significava desempenhá-los em condições que não eram fáceis, como aconteceu no mandato do Parlamento Europeu, foi até o último dia. E, portanto, com exclusão daquelas situações que são imponderáveis, que são situações de saúde ou situações familiares, evidentemente que sim. Portanto, podemos dizer que não será candidato nas europeias. Se for eleito deputado. Existe uma interdição até, em termos de Parlamento Europeu e da Assembleia da República, de que um deputado nacional seja um deputado europeu. Inclusive, por boas razões, que poderíamos explorar aqui. Então, se for eleito deputado e como cumpre os mandatos até ao fim, pode já garantir aqui que não será o candidato livre às europeias. O que eu acabei de dizer é que, excluindo razões familiares, excluindo razões de saúde ou outras razões ponderosas, o meu princípio, a minha regra, é cumprir mandatos até ao fim. Ficará em exclusividade. Sim. Deixe-me voltar então um bocadinho atrás, até porque já abordou o tema da sua desvinculação ao Bloco de Esquerda enquanto eurodeputado no Parlamento Europeu. Isto porque a saída de Joacine Catar Moreira não foi incidente único e quando foi eleito pelo Bloco de Esquerda, como dizia, também não conseguiu dialogar com o partido, nem chegar aqui a um compromisso e acabou por então romper e desempenhar o mandato até ao fim, como vincou há pouco. Aprendeu a ser mais dialogante depois desse episódio? Já agora só uma precisão, é uma desvinculação, porque muita gente não sabe, não enquanto membro, eu nunca fui membro do Bloco de Esquerda, fui eleito como independente. E isso muda significativamente as coisas, ou seja, há um convite para integrar enquanto independente com as suas posições próprias, aliás, diferenciadas na política europeia em muitos aspectos, das do Bloco de Esquerda, e houve sempre um diálogo muito grande com o Bloco de Esquerda. Eu nunca votei, por exemplo, nada de diferente em relação ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, sem alertar os meus colegas acerca do que se ia passar, sem alertar a chefia da delegação parlamentar. O que se passou foi uma situação de um conflito com o então coordenador do Bloco de Esquerda, conflito que eu não procurei e que, repare numa coisa, as pessoas conhecem-me e eu tenho colaborado de forma construtiva com muita gente ao longo da vida. De facto, há um conflito com Francisco Louçã e há um conflito com Joacine Catar Moreira. Por acaso, quem me fez a pergunta é uma jornalista que tem sofrido ataques até bastante constantes da Joacine Catar Moreira nas redes. Também, se formos a ver, o historial de pessoas com quem Francisco Louçã entrou em ruptura não é pequeno. Ou seja, nestas três pessoas, não queiram fazer de mim o caso especial. A prática da minha vida tem sido uma prática de diálogo e compromisso. As pessoas que me conhecem sabem que sou uma pessoa construtiva e cordata. E já recuperou a confiança que na altura disse ter perdido de Francisco Louçã. Dizia que não tinha confiança pessoal nem política e por isso continuaria a desempenhar, ou isso foi um assunto que não sofreu qualquer desenvolvimento desde então? Não tenho nem hábito de guardar rancores, não guardo a ninguém, nem hábito de estar permanentemente a revisitar o meu passado pessoal. Isso é a minha profissão enquanto historiador. Portanto, acho que é alguém que faz parte do debate público, com quem tenho concordâncias e discordâncias, elas são muitas vezes muito claras. Falou dos verdes alemães, diz que, aliás, pertence à mesma tradição política e tem elogiado as negociações para a formação do novo governo alemão. Nesse governo, os verdes fizeram uma coligação com o Partido Liberal, aceitaram que o Ministro das Finanças seja o líder liberal, aceitaram até um travão no aumento da dívida pública, aceitaram um compromisso para não haver aumento de impostos. O LIVRE aceitaria negociar uma coligação com a Iniciativa Liberal em que estivessem previstas medidas semelhantes? Eu acho que a questão é mais ao contrário. Os liberais alemães são liberais bastante diferentes da Iniciativa Liberal em Portugal. E agora peço-me que me dê uns segundos para fazer também essas distinções. Desde que não vá à SEC outra vez, à Comunidade Europeia do Carvalho do Aço, para explicar. Não, é muito importante que as pessoas percebam que quando nós propomos, como era o caso de que estávamos a falar no Bloco de Esquerda, que não haver nenhuma partilha de soberania em termos de política industrial, certo. Isso é o projeto europeu. Sobre o LIVRE. E, portanto, estamos nas entrelinhas a dizer que queremos entrar em conflito com aquilo que é o legado do projeto europeu. Aceitaria ou não uma coligação com os liberais, como fizeram... Como eu lhe estava a dizer, a pergunta é mais ao contrário. Na Alemanha, os liberais, quando se apresentou um cenário num Estado federado alemão, a Turíngia, parecido com o que nós temos nos Açores, o líder do Partido Liberal disse ao líder regional: ou te demites tu ou me demito eu, porque não vai haver nenhuma espécie de governação que inclua de alguma forma até o apoio tácito da extrema-direita. Isso, infelizmente, a Iniciativa Liberal em Portugal, nos Açores, deixa passar. Na Alemanha, é o Partido Liberal que faz uma coligação com o SPD, Partido Socialista, de centro-esquerda, e
com os verdes. Em Portugal é a Iniciativa Liberal que diz que jamais com aquilo a que chama socialistas faria uma coligação. O que está em casa são pontos concretos. Se aceitaria negociar um governo em que um dos compromissos fosse não vai haver aumento de impostos, vai haver um travão à dívida. Sim, eu vou responder a essas perguntas claramente. Portanto, mas em relação à primeira parte... E se aceitaria negociar com um partido de direita para uma coligação? Em relação à primeira parte, nós temos que entender é que esse partido é que não aceita negociar à esquerda. Estamos a falar do LIVRE. Desculpe, o senhor, o LIVRE, aceitaria... Esqueça o que a Iniciativa Liberal se aceitaria falar ou não. Isso perguntaremos a João Coutinho Figueiredo. O que lhe estamos a perguntar a si é... nós sabemos essa resposta, se aceitaria, tal como os verdes alemães, negociar com um partido para fazer uma coligação com um partido da direita. O que acontece em que houvesse compromissos como estes. Na Europa, e nós defendemos que a política portuguesa se deva, desse ponto de vista, modernizar, o que é normal, porque é normal haver vários partidos no Parlamento, é que haja entendimentos governativos e acordos governativos com vários partidos. Isso é o normal. E, portanto, evidentemente, em muitos países nos quais nós nos revemos, partidos da nossa família política incluem nos governos liberais sociais, liberais progressistas, e nós, se houvesse essa possibilidade em Portugal, nós consideraríamos essa possibilidade sem nenhum problema, porque é importante haver governos de largo espectro e de entendimento coligatório a vários níveis. Mas, por exemplo, o PSD aceitaria negociar com o PSD? Ou o PSD também não entra nessa... É por isso que é importante que se perceba que os bloqueios, ou seja, a recusa da ideia de que o projeto europeu sempre foi feito entre socialistas, liberais, democratas cristãos e até eurocomunistas, porque não são só estas famílias políticas, a recusa dessa realidade vem do lado de lá da Iniciativa Liberal. Depois, em relação ao PSD, negociar com o PSD, um governo? É muito importante num país haver clarificação política. E nestas eleições, das quais nós nos aproximamos, com um grande grau de incerteza e ambiguidade de muitos partidos, eu creio que é muito importante que o LIVRE possa dar aquilo que dá, que é clareza. Se houver uma maioria à esquerda, o LIVRE contribuirá, cada deputada do LIVRE contribuirá para a formação de uma maioria progressista, social e ecológica do governo. Isto não é novidade, vocês já o sabiam. Se a direita ganhar estas eleições, nós estaremos na oposição. Então vamos fazer assim. Miguel. O PS e o PSD vão negociar depois das eleições. O LIVRE aceitaria juntar-se a essa negociação? O LIVRE considera que o Bloco Central é mau para o país. Não é um Bloco Central, é um acordo para um governo estável. Sim, o LIVRE aceitaria aqui seguir o exemplo dos verdes alemães e juntar-se a essa negociação, se tivesse um deputado? O LIVRE considera que, seja o Bloco Central como existiu nos anos 80, ou seja, PS e PSD juntos no governo, seja um governo apoiado pelos dois grandes partidos do centro, é mau para o país. Também defendem para Portugal que o Estado garanta os provimentos básicos de água, gás e eletricidade através do abastecimento gratuito de quantitativos mínimos. Estou a citar o programa. Quais são os mínimos? São gratuitos para todos ou há aqui alguma condição de recursos? Não, os mínimos são gratuitos para todos, é isso que quer dizer a universalidade, e os mínimos têm que ser estabelecidos, não é uma coisa que se possa fazer. Um grande banqueiro vai ter gás e luz paga pelo Estado. Um mínimo. E a partir daí paga. Em princípio, consumirá muito mais do que esse mínimo. Mas o que é importante, aquilo que esta medida se destina a providenciar, é que não tenha que haver um estigma social pelo facto das pessoas viverem hoje em dia eletricidade, gás, e podíamos falar água, e podíamos falar até de acesso à internet, à informação, são condições básicas de uma existência. Ficamos a saber que o LIVRE ia pagar a João Rendeiro, a Ricardo Salgado, água, luz e gás. Repara, o país já paga aos nossos concidadãos, inclusive aos mais ricos, desde abono de família a algumas... Seria mais um caso. A utilização de infraestruturas gratuitas como todos temos. O que eu não acho normal é que uma pessoa tenha que passar pelo estigma de ter a senha ou o cupom para ter acesso à eletricidade ou à água, ou que lhe seja cortada a eletricidade e a água por não poder pagar. E, portanto, se toda a gente tiver um mínimo, isso significa que ninguém passa abaixo de um limiar de pobreza energética e de acesso a um bem que é essencial para a vida, como é a água. Esse mínimo tem que ser um mínimo sustentável do ponto de vista ecológico, sustentável do ponto de vista financeiro, como aliás existe em muitos países, e a partir daí as pessoas pagam. E a partir daí até pode ser progressivo, porque aquilo que nós podemos explicitar como resposta à sua pergunta é que consumos excessivos, insustentáveis de água e de eletricidade possam ser
mais caros. Eu não sei se um banqueiro gasta mais luz e água, enfim, eventualmente sim, pode ser a manutenção da piscina. Mas o ponto é que ia ajudá-los a pagar a conta e efetivamente provavelmente não precisam. Eu acho que ficou claro pelas respostas que toda a gente teria um mínimo e ninguém teria que viver sem esse mínimo. E a partir daí que se paga, e até em consumos que são escassos, nós temos um problema já de água em Portugal, aí podemos ter de cobrar mais e, portanto, provavelmente acabariam a pagar mais do que pagam Entendemos. hoje. Já falhou 2 eleições para a Assembleia da República, uma para o Parlamento Europeu, foi agora eleito vereador, mas nas listas de uma coligação. Vai tirar ilações se não conseguir ser eleito agora deputado? Admite abandonar a vida partidária, por exemplo? Que ilações pretende que qualquer cidadão português retire, que deve deixar de ter direitos cívico-políticos, que deve fazer aqui e agora uma promessa de que nunca mais vai intervir na vida António Costa já cívico-política. disse que se ficasse em segundo lugar que abandonava as eleições, por exemplo. Ao contrário, Catarina Martins já disse que se manteria. Só quero perceber Miguel, se tira, não tira. não é que não tiro, claro que tiro ilações. Agora, essas ilações devem ser as de que aqui e agora prescindo de ter atividade cívica na vida política do meu país. Pois, Atenção, quem aliás pôs essa meta a si próprio foi o próprio Rui Tavares, que em 2010 deu uma entrevista ao Público, onde disse que o seu prazo na política terminaria quando o 25 de Abril fizesse 48 anos e, portanto, quando tivéssemos um tempo de democracia igual ao que tivemos de ditadura. Disse na altura, a partir daí há outros que pegam nisto. Ora, o 25 de Abril faz 48 anos daqui a poucos meses e, portanto... Era a minha vontade. Era a minha vontade de participar na vida política do meu país. Depois não imaginava nessa altura, veja lá, que isso passaria pela fundação de um partido político, na altura em que dei essa entrevista. Portanto, as coisas... E isso é algo que eu nunca pensei na vida que fosse fazer. Dê-nos então o nome de um político de outro partido que gostaria de ter num dos seus governos. Deixe-me pensar. Quer dizer, há muita gente que tem muita qualidade. Nós preferiríamos ir, evidentemente, crescendo através de pessoas que ainda não se sintam representadas por nenhum partido. Isso é o natural. Pensar em gente que admiro, olha, por exemplo, gosto muito do Pedro Bacelar de Vasconcelos, deputado do PS, ou, por exemplo, gosto muito da Beatriz Gomes Dias, deputada do Bloco, e, portanto, há muita gente que, certamente, estimo que continuem felizes nos partidos em questão, mas que se quisessem vir para o LIVRE, a Ana Gomes, que foi nossa candidata presidencial, o António Sampaio da Nova, que foi nosso candidato presidencial. Vários. Esse, felizmente, é alguém que não tem nenhum partido, portanto não responde bem à sua pergunta, mas há muita gente que certamente admiramos e com os quais, aliás, trabalhamos, não precisamos que eles estejam no LIVRE para trabalhar com eles. Olhando para este governo, qual foi o melhor ministro? Olha, eu posso estar a ser, enfim, talvez toldado por alguma dimensão de boa relação pessoal. Eu acho que a Mariana Vieira da Silva desempenhou um papel público importante até em tudo o que tem a ver na comunicação, portanto, em toda a situação pandémica com a população. Acho que é alguém que se tem revelado como especialmente clara na forma como responde às perguntas.